Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou Gunter Nagel, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Nesse período de pandemia, você pode conhecer a nossa igreja, se ainda não a conhece, através de nossas páginas no Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube e também o site da nossa igreja, onde você pode encontrar mais informações sobre ela e também achar o nosso endereço e tudo mais, podendo nos visitar quando tudo isso passar. Hoje nós chegamos ao final do livro de Naum, hoje é o nosso último estudo no livro, no capítulo 3, e vamos encerrar então esse livro tão pequeno, tão pouco estudado, mas tão relevante para nosso aprendizado, nosso amadurecimento cristão. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem uma tendência, que é até meio involuntária nossa, de dar muita atenção para algumas partes da escritura e menos para outras. Isso vem de nossa cultura, isso vem de nossa criação, diversos fatores que não dá para a gente mapear tudo aqui. Mas o fato é, tem alguns livros na escritura que às vezes não damos tanta atenção assim. São livros um pouco mais difíceis, um pouco mais pesados, um pouco meio específicos para um contexto bem pontual mesmo, mas são livros importantes para nós. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo nos diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Nós não podemos negligenciar partes da escritura. E também o próprio apóstolo Paulo também diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para tudo que nós precisamos para o nosso amadurecimento cristão e nossa capacitação para o serviço a Deus. Por isso, estudar livros como Naum, 2 João, 3 João, Sofonias, livros menores, livros que não são tão estudados, é importante para a nossa vida. Por isso que nós precisamos deles, para crescer no nosso conhecimento de Deus, crescer em nossa capacitação e maturidade na fé. É difícil? É, não dá para a gente negar que são textos um pouco mais complicados, mas são textos necessários para o nosso conhecimento de Deus e capacitação para o serviço da igreja. Hoje, então, veremos o final do livro de Naum, e eu quero começar fazendo uma oração com você e depois um breve resumo, explicar essa cena toda que vocês estão vendo aqui, e vamos para o nosso estudo. Vamos então primeiro orar. Senhor, Pai de toda graça, nosso Pai, nós te agradecemos pelo seu cuidado em nossas vidas, te agradecemos pela tua proteção, pelo teu amor, pela alegria que o Senhor nos dá por meio do teu Santo Espírito, e nós te pedimos que nesse momento de estudo da sua palavra, o Senhor nos derrame um pouco mais da tua graça, nos ensinando, nos mostrando mais sobre quem é o Senhor, quem nós somos e como devemos viver. Nos ajude, Pai, a reconhecer o teu caráter, a te adorar por quem o Senhor é e reverenciar o teu nome em tudo que fazemos. Nos dê santidade, nos dê crescimento, nos dê humildade e nos dê temor ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos fazer uma breve recapitulação do livro de Naum e depois para o capítulo 3. É um capítulo um pouco longo e por questões aqui do vídeo mesmo, para não ficar muito longo, eu vou agrupar em blocos o nosso texto e explicar somente alguns pontos mais difíceis que necessitam alguma explicação e as ênfases do texto, tá? O que nós vimos até aqui em Naum? Primeira coisa que a gente não pode esquecer é o nome do profeta. Em muitos casos no Antigo Testamento, o nome do personagem tem muito a ver com a sua missão e com aquilo que ele fez em sua vida. O caso de Naum é esse. O nome dele significa consolo. Mas que consolo? De quem para quem? É o consolo de Deus para o povo de Judá. O povo que estava no Reino do Sul, que sofria pressão e vários ataques da Síria e de outras nações, e agora esse consolo viria para Judá, porque Deus estava dizendo para o povo, através de Naum, que ele destruiria os piores inimigos que o povo de Deus teve em todo o Antigo Testamento. Às vezes, por conta de nossa familiaridade com algumas histórias, pensamos que os grandes inimigos do povo de Deus foram os egípcios, os filisteus, os babilônicos. Sim, foram grandes inimigos. Mas o pior inimigo que o povo de Deus teve no Antigo Testamento, seja por duração de tempo e intensidade dos ataques, foram os assírios. Eram inimigos terríveis, extremamente violentos, pessoas que desprezavam qualquer noção de honra, justiça, de Deus, de família. Eles não tinham noção nenhuma disso. Matavam, torturavam, faziam ataques sanguinários contra qualquer um daqueles que eles queriam dominar. E agora no livro de Naum, o nosso Deus está falando para o povo de Judá como se... Parece que o povo de Judá está ouvindo a conversa entre Deus e os ninivitas, os assírios, né? Nínive é a capital da Síria. E essa conversa que Deus tem com os inimigos deveria consolar o povo de Judá, porque eles veriam que o Deus dele não está de braços cruzados, não um Deus que está paralisado, não um Deus que está com medo do que os inimigos são ou do que os inimigos podem fazer. É um Deus que está ativo, julgando e destruindo os inimigos, destruindo o mal. E isso é algo que não deve nos estranhar.
Nós devemos olhar para essas cenas de ira do nosso Deus e não ficar com medo, como se ele fosse um Deus descontrolado, que no impulso de raiva faz alguma coisa, como os deuses gregos e romanos. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus não perde o controle da situação. O nosso Deus não, assim, o pavio fica curto e estoura. O nosso Deus não é desse jeito. Ele é um juiz santo. E por ser um juiz santo, ele tem que punir o mal. E essa é a temática, então, do livro de Naum. O nosso Deus, o juiz santo, cheio de ira, punindo o mal dos assírios, trazendo consolo para o povo de Judá. O capítulo 1, então, que nós vimos há 2 semanas atrás, vai falar do caráter de Deus, é um salmo que mostra quem Deus é, a sua capacidade de julgar, a sua capacidade de destruir, o desafio que Deus coloca para a Síria. Tentem se defender, tentem fugir da minha mão, tentem maquinar algum mal contra mim para ver se eu não vou colocar vocês humilhados debaixo dos meus pés. O capítulo 2, que vimos semana passada, é um capítulo já um pouco mais pesado, parece que vai ficando cada vez pior a história. No capítulo 2 temos uma descrição do Império Assírio, que é o que está retratado nessa imagem terrível de raios, fogo, agressão, fuga, gente caindo, gente atropelando gente. É o capítulo 2 que vai nos mostrar isso, quando os medos e os babilônicos invadiram a Síria e destruíram completamente aquele reino, claro, debaixo do controle e da ordenança de Deus. Agora, no capítulo 3, é que a porca torce o rabo mesmo. É agora que a cena fica feia, porque nós temos algumas figuras de linguagem utilizadas no livro que são sérias, são bem graves, mas que vão nos trazer uma noção da drasticidade do pecado dos assírios e a seriedade do juízo de Deus contra eles. Ao final, veremos aplicações para a nossa vida. Como já disse, o texto do capítulo 3 é longo, são 19 versículos, e eu vou mostrar de bloco em bloco, trazendo apontamentos sobre algumas partes específicas deles. Algo interessante, que eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, você que é do grupo familiar sabe que eu tive alguns problemas aqui. Mas algo interessante no livro de Naum e alguns outros que nós já vimos e ainda veremos, é a beleza poética. Por isso, às vezes, eu faço questão de ler o texto inteiro e não apenas algum versículo-chave ou outro. E mesmo sendo um texto pesado, é importante nós percebermos as figuras de linguagem, porque cada uma dessas palavras, cada uma dessas sentenças foi inspirado por Deus. E o nosso Deus, na sua beleza poética, consegue usar a poesia, a beleza estilística, para falar coisas sérias e terríveis contra os inimigos. Isso deve nos mostrar ainda mais do controle, da beleza de Deus. Claro que talvez no português, nós talvez não percebamos tanto assim, mas ainda é possível perceber como que Deus é criativo na maneira de falar e representar aquilo que ele quer dizer. Vamos então ao texto, versículo 1 até o versículo 7, que diz o seguinte: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Aqui no começo, e nós já veremos o resto, temos uma descrição do ataque, quando os medos babilônicos começaram a invadir a cidade, e a primeira sentença do capítulo 3 é o ai. É uma forma hebraica de começar uma condenação contra algum inimigo. O próprio Senhor Jesus falou no Novo Testamento: ai dos escribas, ai dos fariseus hipócritas. Era uma maneira comum de se utilizar na linguagem hebraica para falar de uma condenação explícita e séria. Deus está falando para o povo: ai da cidade sanguinária, cheia de mentira, roubo e violenta, cruel contra os seus inimigos. E aí ele fala: olha agora o que está acontecendo com vocês. Estalo de açoites, estrondo de rodas, os carros, as carruagens de guerra dos medos dos babilônicos passavam com tanta força, com tanta velocidade que o chão tremia, igual quando passa um ônibus perto da nossa casa aqui no Brasil. Era um negócio terrível. O sol batendo nas espadas, aquele brilho de metal, espada indo para cá, lança para lá, gente morrendo aos montes, ao ponto do texto terminar no versículo 3 que eu li, falando da massa de cadáveres, dos montes de traspassados, ao ponto das pessoas da Síria tentarem fugir e tropeçar nas pilhas de mortos e caindo em cima dos cadáveres. Era uma situação horrível, horrível mesmo. Foi uma das destruições mais cruéis da antiguidade. E o texto continua no versículo 4, vai explicar o motivo dessa selvageria do ataque, dos medos dos babilônicos, que estava por trás do nosso Deus. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Agora mais uma comparação. A cidade de Nínive, Império da Síria, comparada com uma meretriz, uma prostituta bela, encantadora. A mestra de feitiçaria, uma prostituta bruxa, que vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Então, o que nós temos aqui diante de nós? A idolatria do povo, a crueldade, a escravidão e a violência. Tudo isso envolvido naquele tom de sedução que um grande império traria.
Os outros povos olhariam para a Síria e queriam se agregar a ela. Por quê? Não dá para vencer aquele negócio. É o maior império da época. Então o que a gente faz? Abaixa a cabeça e se vende para ela, para essa grande prostituta, para essa grande meretriz, encantadora e feiticeira. E tudo isso que a Síria fez por séculos de história foi acumulando culpa, foi acumulando pecado, que agora, na época posterior de Naum, né, porque Naum profetizou que aconteceria, seria punida por tudo isso. E temos uma das frases mais duras do livro de Naum, que já foi dita no capítulo 2, agora no versículo 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos da terra, o Senhor dos exércitos do céu, o Senhor que tem todo o poder para julgar. Eu estou contra vocês. Os medos, os babilônicos estão atacando vocês, é claro, e vocês vão ver nas espadas deles. Mas eu, o Senhor dos exércitos, sou o inimigo de vocês. Eu estou contra vocês. E isso deveria aterrorizar qualquer um. E aí tem uma das partes mais complicadas do texto que diz: levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrareis às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? O que Deus está mostrando aqui por meio dessa figura, né? Talvez você tenha pensado, na minha primeira vez, pensando naquela cena icônica da Marilyn Monroe, que passou por cima daquele duto de ventilação do metrô e a saia levanta, né? Naquele caso, aquilo se tornou uma figura pop, algo icônico da época, apesar de ser uma pouca vergonha. O que nós temos aqui no texto é um ato de violência mesmo, de expor a pessoa ao ridículo. É como se Deus pegasse a saia dessa meretriz, que é a cidade de Nínive, levantasse em cima da cabeça, ela não enxerga nada, fica presa dentro do próprio vestido e sendo exposta à vergonha, sendo atacada com lama, com sujeira, com detritos, com tudo aquilo que pode trazer humilhação para ela. É claro, o texto não está defendendo violência contra mulheres nem nada do tipo, é apenas uma figura de linguagem para mostrar o tamanho da humilhação que a cidade passaria, e Deus estava por trás de tudo isso. E a destruição, a humilhação seria tão grande que as pessoas que se aliavam a Nínive, aliavam à Síria, olhariam para aquela cena da destruição, da vergonha que Nínive estava passando e fugirão. Antes eles chegavam perto de Nínive e queriam trocar favores, tornar vassalos de Nínive. Agora vão olhar para Nínive e falar assim: ó, nunca te vi na minha vida, não conheço, ó, se precisar de ajuda para atacar, eu tô junto. Porque ninguém quer se identificar com a cidade de Nínive. Tamanha vergonha, tamanha destruição que ela estava recebendo da parte de Deus. E agora, no próximo bloco do texto, temos um detalhe histórico muito interessante que Deus utiliza para mostrar para os ninivitas como que eles seriam destruídos. Olha o que o texto diz, versículo 8, agora até o versículo 14, que nos diz o seguinte: És tu, falando para Nínive, melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram sua força, e esta sem limite. Put e Líbia seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. O que nós temos nesse primeiro bloco aqui é o nosso Deus chamando o povo da Síria a se lembrar o que eles fizeram contra Noamon, que é a cidade de Tebas, conhecida hoje em dia mais popularmente como Tebas. É um dos sítios arqueológicos egípcios mais bonitos e mais ricos que nós temos hoje. Você muito provavelmente já viu cenas de lá, mesmo que você não tenha identificado ainda. O sítio de Noamon, onde tem o complexo de Karnak, é cheio de estátuas gigantescas de faraós e nobres egípcios, várias esfinges, grandes muralhas e portais da cidade. Era uma grande cidade fortificada da antiguidade, uma cidade que tinha a proteção do rio Nilo de vários canais ao seu redor que dificultava o ataque inimigo. Além disso, tinha o auxílio do Egito ao norte, a Etiópia ao seu lado, Put, Líbia, tinham vários aliados. Mas mesmo assim, no ano de 664, 663, os assírios vieram atacar Noamon, Tebas, quando o rei Assurbanipal da Assíria lutou contra o rei Tautamane de Tebas, e nesse conflito contra uma cidade que era, de certa forma, aliada da Síria, os assírios humilharam e destruíram completamente Noamon, tanto que nós só temos ruínas. E nada daquilo que Noamon tinha, Tebas tinha, como aliados, proteção geográfica, ajudou eles nisso. O próprio exército da Síria destruiu a cidade, sorteou os nobres da cidade como escravos para outras nações. Os filhos, as crianças, os jovens foram despedaçados, esquartejados pelos assírios. E agora Deus fala: vocês acham que vocês são melhores do que Noamon?
Vocês acham que vocês vão ter alguma chance contra mim? Do mesmo jeito que vocês destruíram Noamon, destruíram Tebas, vocês acham que vocês vão ter chance de escapar? Do mesmo jeito que eles pareciam impenetráveis, indestrutíveis, vocês foram lá e destruíram? Vocês acham que eu, o Deus de Israel, o Deus do exército, não posso acabar com vocês? Próxima parte agora, no versículo 11. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, que nem uma bêbada, né? Tentando se esconder bêbada, parece até uma cena cômica. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Nínive, a Síria era muito bem fortificada, mas agora Deus está falando que é como uma árvore cheia de fruta madura, se chacoalha e cai aos montes. Figos temporãos, que os sacodem, caem na boca de quem os há de comer. Eis que as suas tropas, os exércitos, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os seus ferrolhos. E, de novo, não é aqui um caso de incentivo à violência para a mulher, nem um menosprezo da mulher. Mas em um caso de guerra naquela época da antiguidade, as mulheres não eram soldadas. E é como se Deus... É o que Deus está falando aqui. Na hora que os inimigos vierem atacar vocês, os seus exércitos, os seus soldados, os seus generais serão como mulheres. Ou seja, serão indefesos, não terão capacidade de se defender. Não porque a mulher é menor do que o homem. É estranho na nossa época a gente ter que explicar essas coisas, né? Parece tão óbvio no texto. Mas não é porque a mulher não consegue se defender, não é isso que o texto está falando. Mas porque naquela cultura, os homens que eram treinados para a guerra. Ou seja, uma mulher não teria chance contra um soldado, porque o soldado vem armado e tudo mais. Só para não ficar nenhum ruído de comunicação no mundo em que vivemos. E agora a última parte, o versículo 14 e 15, que está todo grifado aqui na tela. Caso você queira parar e acompanhar o texto, pode fazer isso, pausando no seu celular. O versículo 14 e 15 nos diz: tira a água para o tempo do cerco, fortifica suas fortalezas, entra no barro, pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como uma locusta. Agora é a parte mais irônica do texto. É como se Deus estivesse dando uma de coach para falar, um personal trainer, dando dicas de defesa para a Síria. Olha, prepara a água, eles vão te cercar, então pega mantimentos, fortalece as muralhas. Vamos lá, gente, foco, força e fé. Vocês vão conseguir. Mas, não. Vocês não vão conseguir. Por mais que vocês se fortaleçam, por mais que eu dê dica para vocês de onde o inimigo vai atacar, não adianta. Porque vocês vão tentar construir tijolos e o fogo vai pegar em vocês. Vocês vão começar a mexer na muralha, o inimigo vai vir e vai acabar com vocês. Mesmo recebendo todas as dicas, mesmo fortalecendo tudo que vocês têm, mesmo tendo um exército gigantesco, vocês serão destruídos completamente. O que nos leva para o final do texto, agora do versículo 16 até o versículo 19, que nos diz: ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos que estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Ou seja, era uma cidade rica, próspera, cheia de negociantes, cheia de dinheiro, cheia de propriedades. E essa cidade tão rica, tão poderosa comercialmente, seria esvaziada, assim como uma plantação que é atacada por um enxame de gafanhotos. Os teus príncipes são como gafanhotos, e os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dia de frio. Em subindo o sol, vão embora e não se conhece o lugar onde estão. E para nós aqui em São Paulo é um pouco estranho isso, né? Há um tempo atrás, nós ouvimos a possibilidade de um enxame de gafanhotos que veio lá do Paraguai passar por aqui. Parece que não pegou. Mas o que acontece? Quando muitos gafanhotos estão numa terra, isso era conhecido na época bíblica, eles se agrupam, ficam um apertadinho com o outro quando está frio, porque são insetos, então eles não têm tanta proteção assim. Então eles se ajuntam para se manter aquecidos, mas na hora que nasce o sol, some. De manhã, quando está frio ainda, você vê ali o chão todo preto, todo esverdeado, cheio de gafanhoto. Subiu o sol, você só vê o chão vazio sem nada. O que Deus está falando é a mesma coisa para o povo. Olha, os seus exércitos são grandes, seus príncipes, seus nobres, suas defesas são, assim, numerosas. Mas olha, na hora que o negócio pegar, não vai sobrar nenhum. Vai todo mundo embora. Seja pela morte, seja pelo cativeiro, seja pelo como for, não vai sobrar nada. O seu número não vai te proteger. E termina com duas afirmações pontuais, que são esses dois blocos de texto aqui na sua tela. Os teus pastores dormem, não os pastores de igreja, tá? São pastores de rebanho. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Ou seja, não adianta a administração da Síria não vai adiantar de nada. Eles são como pastores que dormem. O lobo vai lá e faz a festa, come todas as ovelhas. O rei da Síria, que é o grande responsável de cuidar do seu reino, não tem força, não tem poder, é um incompetente que não consegue proteger o seu próprio povo devido ao tamanho do ataque que está sendo feito. E o texto termina com a seguinte afirmação: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Ou seja, no período de auge da Síria,
Todo mundo queria ser amigo da Síria. Todo mundo queria se submeter a ela, porque era melhor submeter do que ser destruído. Agora, com a destruição, Deus está falando para o povo, não tem remédio, a sua chaga é incurável. Ou seja, não há chance de escapar. Vocês serão completamente destruídos e não há uma única gota de esperança. E todo mundo que antes queria ser seu aliado, que antes queria se identificar com você, agora vai bater palma, vai aplaudir a sua queda, porque vocês fizeram mal para muita gente. Essa muita gente agora vai aplaudir a sua destruição. É um texto piedoso, né? Coloca um quentinho no nosso coração, não é? Não dá. É um texto difícil. E esse texto difícil, que é o livro de Naum, quase que inteiro, é um texto difícil inspirado pelo Espírito Santo. É um texto difícil escrito para nós lermos hoje e aprendermos hoje. Mas o que nós podemos aprender de um texto tão complicado assim, tão terrível assim? Até parece, né, se a gente fosse forçar um pouco a barra, que o nosso Deus está pegando pesado até demais com os assírios. Mas não é assim que nós devemos enxergar a história. Como que nós devemos, então, olhar para esse texto de Naum, olhar para essas passagens tensas do Antigo Testamento e aprendermos com elas? Eu coloquei só alguns pontos aqui, porque algumas coisas já disse nos outros estudos. O ponto, para mim, mais importante do texto é a destruição completa. Uma destruição que não tem escapatória, não tem esperança, não tem chance de fuga. A Síria e Nínive serão destruídos completamente. E o que isso nos ensina? Em primeiro lugar, que profecias como essa não deveriam ser vistas com maus olhos pelos cristãos. Às vezes a gente tem aquela noção de que só graça, né? A gente vive no Novo Testamento, época da graça. Isso é um espantalho que foi criado na teologia. Não é assim que as coisas funcionam. Toda a Bíblia é repleta de graça. Deus sempre foi gracioso, sempre foi misericordioso, sempre foi bondoso com o seu povo. Deus sempre foi o mesmo, ele não mudou o seu jeito de agir. O que nós temos é uma questão de didática, que por conta da nossa cultura brasileira nós não temos o costume de tratar desses textos com tanta frequência. E também eles não são tão abundantes assim na escritura, mas são textos inspirados. Nós deveríamos então, por conta desses fatores, enxergar eles com estranheza, mas como uma amostra do que o nosso Deus é capaz de fazer e uma prévia do que ele fará com todos os seus inimigos. O povo de Israel naquela época, a igreja nos primeiros séculos, a igreja na Idade Média, a igreja nos últimos séculos que se passaram até os dias de hoje, a igreja hoje tem que olhar para essas profecias de Deus contra as nações, essas profecias que mostram como Deus destruiria os inimigos, e isso nos trazer esperança, nos trazer o consolo de saber, o consolo, lembre-se de Naum, o consolo de que Deus, o nosso Deus, está do nosso lado. Esse Deus que está do nosso lado é o nosso bom pastor, vai cuidar bem da gente. Por mais que nós passemos por apertos nessa vida, seja apertos na vida familiar, no trabalho, na igreja, seja em questões até políticas, talvez uma guerra no futuro, sabe-se lá o que pode acontecer com esse mundo, e 2020 está bem complicado já. A gente não sabe o que vem pela frente. Mas seja lá o que for que venha contra nós, o nosso Deus é maior. O nosso Deus está do nosso lado. A Síria, na época dos judeus, do povo do sul, eles olhavam para a Síria como um inimigo que era praticamente indestrutível. O maior império, o mais poderoso em guerra, o mais cruel, o mais violento da terra. Um inimigo que ninguém teria força para destruir. E o nosso Deus foi lá e acabou com eles. O povo daquela época, lendo o livro de Naum, e no decorrer dos séculos lendo o livro de Naum, deveria lembrar disso. Não há inimigo que o nosso Deus não possa derrotar. Não há inimigo, não há poder, não há força, não há nação, não há governante, não há doença mais poderosa do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo. E se ele quer acabar com o nosso inimigo, ele vai acabar. Se ele quer pôr um fim na maldade que há no mundo, ele vai colocar. E vai colocar com poder, com autoridade e competência. Ele vai mostrar para o inimigo quem é que manda. E essa humilhação que vem da parte de Deus contra os inimigos não é uma humilhação errada, como nós fazemos às vezes. Mas é uma humilhação justa e santa que Deus faz. É um juízo justo e santo que o nosso Deus, o juiz de Israel, o juiz de toda a terra, coloca contra os inimigos. Por isso, nós precisamos ter esse consolo. Olha o Deus que está do nosso lado. É um Deus que pode olhar para você e para mim e falar assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Nosso Deus é assim. Ele fala pra gente: vocês são minhas ovelhas, eu sou o pastor de vocês, da minha mão ninguém tira vocês. O nosso Deus traz várias palavras de consolo para o seu povo, mas é um pastor, é um Deus poderoso, que contra os inimigos não faz vista grossa. É, diferente dos pastores que são mencionados aqui no texto, que dormem e o rebanho é destruído, o nosso pastor tem um cajado para proteger as ovelhas. E quando vem um lobo por perto, ele coloca um fim no lobo. Um bom pastor não é aquele pastor que só ama ovelha e ama lobo também. O bom pastor é aquele que ama ovelha e odeia lobos. É aquele pastor que protege seu rebanho, custe o que custar. E o nosso bom pastor, o pastor de Israel,
é esse Deus. É um Deus que põe fim nos inimigos. E, de novo, e encerrando aqui, nós devemos ser consolados por essa mensagem. Quando você lê um texto de profecia difícil contra alguma nação, seja consolado, sabendo que os inimigos do povo, os inimigos da igreja, serão sempre derrotados pelo nosso Rei poderoso. Mesmo que soldados sejam perdidos no combate, a guerra já está vencida desde a fundação do mundo. O nosso Deus sempre será um vencedor. E quando lemos Apocalipse, nós vemos o nosso Rei, o Senhor Jesus, nosso bom pastor, colocando cada um dos seus inimigos debaixo dos seus pés, os mesmos pés que um dia sangraram por mim e por você. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é bondoso, carinhoso, amoroso, que nos traz tantas e tantas bênçãos e consolo e cuidado, mas também um Deus furioso, um Deus cheio de ira, que destrói os inimigos. Nós não podemos diminuir Deus. Não podemos fazer como Jonas e achar ruim a maneira como Deus se expressa, a maneira como Deus age nesse mundo. Nós devemos olhar para a Escritura, olhar para Naum, olhar para Abacuque, olhar para vários textos da palavra do Senhor e, através desses textos, moldar a nossa visão de Deus. Não deixe que a cultura molde, não deixe que a sua visão tradicional familiar molde como você enxerga Deus. Molde a sua visão de Deus pela Escritura. Conheça Deus pela maneira que Ele se revelou. E fazendo isso, você terá consolo de sobra. Você terá confiança de sobra e medo de menos. Ansiedade de menos. Sabendo que esse Deus continua vivo, continua o mesmo e continua do nosso lado. Se você é do povo dele. Se você não é do povo dele, eu já disse em outros vídeos, cuidado, porque é contra esse inimigo que você está lutando. Mas, se você percebeu que essa batalha realmente não tem nenhuma chance de ser vencida, se renda, se entregue a esse Deus. Desista de lutar contra ele, desista de fugir dele, fazer fronte, fortalezas, usar argumentos racionais, ou até mesmo do coração, argumentos até mesmo infundados, para tentar se defender e fugir desse rei. Se entregue a ele, se submeta a ele. Não adianta. Enquanto você continuar lutando, você vai continuar perdendo. Se entregue a ele, pare de lutar e alcance, então, da boa mão dele, que ele vai estender para você toda a graça que você precisa para viver. Esse é o nosso rei. E, como sempre digo, caso você tenha ficado com alguma dúvida, algum ponto que você não entendeu bem, uma questão que você não concordou com algo que eu disse, mande uma mensagem para mim. Se você recebeu esse vídeo de alguém que é da freguesia do Ó e você ainda não é, você não conhece a nossa igreja, eu te dou total liberdade de pedir meu contato para essa pessoa e entrar em contato comigo. Vamos manter essa conversa acontecendo mesmo durante esse período de pandemia. Então, surgindo qualquer dúvida, qualquer questão, estou à disposição. Como estive presencialmente, continuo agora virtualmente, né? Não é o ideal, mas é o que nós temos, para poder te abençoar e poder te ajudar com o que eu posso da palavra do nosso Deus. É isso. Fique com Deus e lembre-se, toda a escritura é inspirada e cada página da palavra tem algo para nos ensinar sobre quem é o nosso